Olá, meu nome é Eduardo Silvestre. Novamente vamos estar aqui falando um pouquinho sobre esses estudos de Em Busca da Verdade, que é do livro feito por José Vicente Malanconi Silvestre. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu aconselho você a assistir, pois muitas informações que estaremos fazendo aqui têm a ver com esse próximo estudo. Se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, aproveite, coloque um clique e esteja inscrito no canal para saber quando estamos colocando o próximo vídeo. Qual é a nossa importância em relação ao universo? Respostas. Estaremos estudando o Salmo 8, de 3 a 6, Hebreus 2, de 6 a 7, Isaías 40, de 13 a 18 e também 21 a 22. Será que existe vida no universo? O que a Bíblia diz a respeito? Se existe vida no universo, por que Deus criaria a Terra tão pequena, tão distante e tão insignificante perante o cosmo? E qual o propósito disso? O que poderia ter acontecido lá no universo? Por que Deus criaria o ser humano? São perguntas e respostas que todos fazemos. Bem, aqui vamos tentar responder de alguma forma mais clara e lógica. Vamos analisar então Salmos 8, de 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que tu te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Bom, vamos analisar. Davi fica de boca aberta ao ver a criação de Deus. Céu, estrela, lua, ele olha para cima, fica abismado. Davi afirma que o homem é tão insignificante que Deus nem se lembra dele. Que o homem é tão pequeno que nem vem visitá-lo. Mas, apesar da insignificância do homem, Deus fez o homem menor que os anjos, ou menor que os seres celestiais, como dizem algumas traduções, e os cobriu de honra, glória e domínio, pois Deus é misericordioso e bondoso. Muitas religiões não gostam de escutar essa análise cria e fria. Por quê? Porque toda a base deles está escrito aonde? Então, Deus fez o homem para que o homem pudesse adorar a Deus. Deus se importa com você. Deus quer que você se salve. Deus quer que você isso. Então, quando você escuta e você aprende a analisar de uma forma desse tipo, primeira coisa é, não, imagina que Deus vai achar que é insignificante, imagina, nós somos poderosos, enfim. Aqui nós vamos estudar baseado na Bíblia, sem dogmas, sem paixão religiosa, é exatamente o que está escrito lá. Vamos lá. Aos Hebreus 2, de 2 a 8. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade?
Porque não foi aos anjos que se sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vamos então analisar o texto. O que eles estão falando? Primeiro, esse texto concorda com o Salmo 8. Antes de continuarmos, deixa eu lembrar o seguinte. Muitas traduções de Salmo 8 diz lá, fizeram menor do que Deus. Essa tradução de Deus está totalmente errada, não tem a ver com o original. Tanto é que em Hebreus a palavra se repete de novo e confirma que ele está falando dos anjos, ou seja, dos seres celestiais. Então vamos lá. O autor de Hebreus nos diz que aos anjos de Deus, ou seja, os profetas, porque foram escolhidos antes da criação da terra, isso a gente vai ver daqui a pouco, deixaram uma palavra firme e verdadeira, e que toda a transgressão e desobediência já recebeu um justo pagamento. Então, houve transgressão e desobediência. Qual seria o pagamento? Será que viver aqui neste planeta, na Terra, seria esse pagamento? E ele complementa: como escaparemos nós se não ficarmos atentos para a salvação? Salvação que foi anunciada pelos profetas e agora por Cristo? O autor de Hebreus afirma o seguinte: que o mundo futuro, ou seja, a eternidade, não está sujeita aos anjos, pois estes estão no céu com Deus. Está lá no versículo 5. Mas ela está sujeita ao quem? Aos homens que estão aqui na terra, que somos nós. Isaías 40, 13 e 18 diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinaste sabedoria, e lhe fizeste notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que a compareis? Isaías 40, 21, 22 diz o seguinte: porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar, para neles habitar. Esse texto é super profundo. Ele está falando o quê? Ele está falando lá atrás que a Terra já era redonda, sobre o globo da Terra. E que a Terra e nós aqui somos que nem gafanhotos, ou seja, nada, somos uma coisinha lá atrás.
Vamos entender por que tudo isso. Então, analisando, somos tão insignificantes que, que ele nos compara com uma gota num balde e depois com o pó das balanças. As nações são como nada e as considera menos que as coisas vãs. O profeta está pedindo a atenção de todos. Será que vocês não sabem? Será que vocês não têm ouvido o que desde o princípio se tem falado? Esta é a mesma mensagem, ou vocês não prestaram atenção? Como esta terra foi estabelecida, como esta terra foi fundada. São palavras do profeta. O que é fundamentos? Vem da palavra Mossadá, que é estabelecer, foi fundada. Deus está sentado sobre a terra, nos observando. Somos como gafanhotos. Continuando as perguntas. Será que existe vida no universo? O que a Bíblia diz a respeito? Respostas? Nós vamos achar em João 14, 2, Hebreus 11, de 9 a 15, Isaías 13, de 4 a 6. E João 14, 2 diz o seguinte: Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Se você olhar essa foto ao lado aqui, ó, isso aqui é a foto do universo. Milhões de estrelas, milhões de galáxias. Na casa dele há muitas moradas. Continuando. Hebreus 11, versos de 9 a 15. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esse texto aqui está falando de Abraão, ele está lembrando de Abraão. Por quê? Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Veja bem, nesse texto, ele está contando que Abraão recebeu a promessa, ele sendo um profeta de Deus, e está falando dos outros profetas também, todos esses que morreram na fé. Mas eles confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, não eram da terra, estavam aqui por acaso. E buscavam uma pátria, que seria a pátria lá em cima. E no 15 ele termina o seguinte: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Por que não lembram? Porque quando você nasce, meu amigo, tudo é apagado da sua mente. Nós somos presos dentro de um corpo, como se fosse um computador. Cada hora que você faz um reboot, você limpa todo o seu computador e põe tudo de novo nele, ele não lembra nada do que estava lá atrás. Porque se ele lembrasse, ele ia saber que a vida é lá. Então vamos entender de novo.
Há muitas moradas no universo de Deus. Os patriarcas judeus e os profetas confessaram que eram estrangeiros, ou seja, peregrinos na terra. No versículo 13. Ou seja, peregrinar é igual andar em terras distantes. Buscavam uma terra distante, que é Sião, a eternidade com Deus. Não se lembravam de onde saíam. Ao nascermos, não temos memória do passado. É igualzinho o computador quando apagado sua memória. Caso pudéssemos lembrar de onde teríamos saído, agiríamos diferente. Não pecaríamos, andaríamos correto, faríamos as coisas boas. Por quê? Pois saberíamos que a vida não é aqui. A vida é lá, lá em cima. Vamos continuar. Isaías 13, 4 a 6. Eis um tumulto sobre os montes, como de uma grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação. Uau! O que ele está falando? Ele está falando que o Senhor passa em revista do exército do quê? Das grandes multidões, dos reinos e das nações congregadas. Aonde, pessoal? Olha o 5. Que vem de uma terra distante desde a extremidade do céu. Pô, então não está falando daqui. Não sou eu que estou falando. Está escrito na Bíblia. Vamos embora. Analisando o texto. O profeta diz que no final dos tempos, o Senhor dos exércitos virá de uma terra distante, na extremidade do céu, e com indignação virá para destruir a terra. Então, existe vida no universo. Porque se ele vai vir de lá para destruir aqui com seu exército de várias nações, que está na extremidade do céu, então existe vida lá. Continuando. Vamos às últimas perguntas deste módulo. Se existe vida no universo, por que Deus criaria a Terra tão pequena, tão distante, tão insignificante perante o cosmos? E com qual propósito? O que poderia ter acontecido? Por que Deus criaria o ser humano? Bom, essa pergunta a gente vai começar a responder. Primeiro, vamos entender algumas coisas. Em Provérbio 8, de 22 a 36, ele fala sobre a sabedoria. Então, é um texto que a sabedoria está contando a história dela. E aí vem a pergunta: quem é a sabedoria? Vamos lá. Sabedoria igual Jesus. Sabedoria de Deus e do mundo cristão. De acordo com Dicionário Teologia Bíblica Xavier Dufont, que está aqui, ó. Foi desse aqui que foi tirado. Do Wycliffe, da versão em inglês, foi tirado o seguinte: a sabedoria é concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ler o texto. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos. Vamos analisar o que quer dizer abismos. Abismos, nesse 24 aqui, diz o seguinte: é a palavra terrom, de hebraico. Indo para um lugar no extremo para baixo. Extremo intenso. Precipício,
coisa assombrosa, o último grau, o extremo, o inferno, profundeza, inferno. Isso foi tirado de 3 dicionários. O Aurélio, o Wycliffe e o Oxford. Então, olha só, ele está falando que o abismo, indo para baixo, o extremo intenso, coisa assombrosa, inferno. Então, o abismo é um inferno, profundezas, certo? Então, vamos continuar lendo. De novo, 24. Antes de haver abismos, fui gerada. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreias da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Esse texto é fortíssimo e explica muita coisa que a gente já vai analisar. Vamos ver mais um texto. Gênesis 1, de 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, pera um pouco. Vamos analisar esses textos aqui. Só que olha só, antes de analisar esses textos que a gente acabou de ler, a gente tem que levar em consideração outros 3 textos. O primeiro texto está em Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Segundo texto, em João 15, 16 a 19. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E o terceiro texto e último, João 17, diz o seguinte:
Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Bom, vamos analisar. São textos claros que fala que existe vida no universo e que o universo, que a nossa vida era lá. Sabemos que os profetas e os discípulos existiam antes da criação do mundo, pois foram escolhidos para um propósito. Cremos que este propósito seja trazer a palavra de Deus aqui na Terra, por algum motivo que a gente vai descobrir qual é. Vimos no texto de Provérbios que Jesus era aluno de Deus na elaboração da terra, pois, antes de tudo, ele estava aprendendo com Deus. Se tudo existia no universo, pois Deus é Deus dos exércitos, alguma coisa deve ter acontecido onde? Lá no universo. Pois o mesmo texto de Provérbios 8 explica o quê? Ele fala o seguinte, olha lá. Uma vez que o texto explica que Jesus estava com Deus na elaboração do abismo, que ficou claro que abismo é terra, ou seja, o inferno é aqui onde a gente vive, ele afirma no verso 22, agora, pois, filhos, ouvi a correção. Bem, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. No 33 ele fala o seguinte, ouvi a correção, sede sábios, vigiando a porta a cada dia, esperando para entrar na porta. 35. O que me achar, achará vida, alcançará favor do Senhor. Então vamos analisar. Estaria a sabedoria, ou seja, Jesus, nos afirmando que nós estamos aqui para pagar algo que fizemos lá no universo? Por isso estaríamos presos ou precisando da correção aqui na Terra? Seria por isso que o abismo foi criado? Por isso estamos mortos? Pois só teremos vida se acharmos a Cristo? Vamos lá. Veja bem, todos os profetas e apóstolos, de certa forma, dizem a mesma coisa. Paulo afirma em Hebreus 11, 13, 15 o seguinte: E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? Os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. No Salmo 90, 3 e 4 diz o seguinte: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. O profeta em Oséias 6, 1 a 3 diz o seguinte: Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Terceiro, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Os textos são claros. São claros.
Esse texto especificamente, ele fala muito. Tornemos para o Senhor. Você só torna, você só volta se você já foi. Você não volta para um lugar que você nunca tinha ido. Outra coisa, 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Se um dia para Deus são 1000 anos para o homem, como a gente vai ver no próximo vídeo com detalhes, você tem 1000 anos, 2000 anos, nós já estamos no terceiro milênio. Lógico, depois que Cristo veio. Tem muita coisa interessante para a gente estudar. Vamos embora. Confessaram, pois, sabiam que estavam aqui por um pouco tempo, peregrinando. Peregrinar significa o quê? Pagar algo. Você está pagando algo. Fizemos algo errado, pois ele nos reduziu à destruição. Se ele nos reduziu à destruição, por quê? Deus nos despedaçou. Porém, ele também diz que Deus nos ama e nos dá uma nova chance, pois nos chama de volta. Apesar de ter feito a ferida, de estarmos aqui presos, nos sarará e nos atará a ele. Ou seja, poderemos voltar a ele. Será que aqui na terra nós estamos presos? Muita gente diz, nossa, eu tenho toda a liberdade do mundo, aqui eu sou livre. Será que você é livre? Dá um pulinho aí, vê se você vai para o universo. A gravidade te puxa, nós estamos presos aqui, por um tempo que é muito curto. Por que será? Para isso, temos que conhecer o quê? Deus. Se você quer voltar para ele, você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer o caminho. Por que você saiu de lá? O que eu tenho que fazer para voltar? Então vamos entender um quebra-cabeça. Vamos entender esse quebra-cabeça. A vida eterna é no universo de Deus. Como disse em João, em Isaías, o Senhor virá de uma terra distante, além do extremo da terra, para destruir a terra. Nós todos fazíamos parte do universo. Fomos reduzidos, ou seja, Salmo 90, volvei, filho dos homens. Oséias 6 fala isso. Só volta quem já foi. A palavra religião vem do latim relicare, ou seja, religar. Voltar a ligar algo que foi desligado. Muito bem. A palavra de Deus nos diz que ele nos abençoou nos lugares celestiais, ou seja, lá no universo, e nos conhecia antes da formação do mundo. Se ele nos conhecia antes da formação do mundo, é porque nós existíamos. Você não conhece, é impossível você conhecer algo que você não conheça, ou algo que não exista. Nós estamos em peregrinação. 1 Pedro 1:17. Peregrinar é andar em pagamento de algo. Deus quer que todos nós sejamos salvos e que nenhum se perca, que todos venham a se arrepender. 2 Pedro 3:9. Aprender é algo que fizemos. Arrepender de algo que fizemos, algo que erramos ou pecamos. O que poderia ser? Todos sabemos que somos pecadores. Isso está escrito em 1 João 1:8. Qual seria o pecado original? Todos os textos que lemos, de uma forma geral, nos diz sobre um plano que foi elaborado pelo Criador e seu exército antes da criação do mundo. E que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso está em Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Será que o nosso pecado, então, foi o pecado de Adão e Eva? Se foi, por que fomos conhecidos antes da criação do mundo?
Por que Deus escolheu profetas e apóstolos para proclamarem a sua palavra antes de criar a terra? A Bíblia, em dois textos extremamente fortes, nos diz algo bastante diferente. 2 Pedro 2,4 diz o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quem é que está esperando um juízo final? Será que somos nós? Aonde é o inferno? Será que é a terra? Continuando. São Judas 1,6 é fantástico. Ele diz aqui: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Vamos pensar. Se os anjos não guardaram o seu principado, ou seja, lá em cima, foram jogados aí na terra, estão em prisão eterna, esperando o juízo final. De quem será que ele está falando? Em Provérbios, a terra é descrita como abismo, ou seja, inferno. Estávamos na escuridão, pois Jesus é a luz do mundo, e sem ele estamos na escuridão. Isso está em João 8,12. Então, aqueles que não conhecem a palavra, estão na escuridão. Tem a ver com o que nós acabamos de ler em João 1,6. João 14,19b diz o seguinte: Jesus diz: vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Espera aí. Se nós viveremos, isso significa que nós estamos mortos. Esse morto é o quê? Morto em pecado de origem. Separados da onde? Do mundo de Deus. Lá em cima. Por que estaríamos em um abismo, isolado do mundo de Deus, esperando o dia do juízo final? Bom, vamos analisar o que algumas passagens bíblicas dizem. Apocalipse 12, 7 a 9 diz o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram mais, o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Uau! Esse é um versículo que você tem que ler 2 ou 3 vezes para analisar o que ele está falando aqui. Perguntas a serem respondidas de acordo com o seu entendimento dessas questões, baseada em textos bíblicos. Primeira coisa, onde é o universo de Deus? Segundo, existia alguém antes da criação do mundo? Terceiro, quem é sabedoria? O que é abismo? Será que houve um plano para resgatar as almas? No seu entender, o que aconteceu? Aí vem essa pergunta interessante. Quem são os anjos caídos? Depois, se você tem o livro Em Busca da Verdade, dá uma olhada. O pensador e vai olhar o reflexo dele na água. E você me diz, quem são os anjos caídos? No nosso próximo vídeo, analisaremos período da criação, limitações do tempo da Terra. Vamos analisar vários textos. Gênesis 1, de 1 a 8, Isaías 55, 9, Salmos 90, 3 e 4, Oséias 6, 1 a 3, entre outros textos bíblicos e explicações de teólogos. Se você já quiser adiantar e ler tudo isso aí, fique à vontade. Na semana que vem, teremos mais um vídeo. Porém, sempre analise tudo sem paixões religiosas. Analise friamente o texto e chegue às suas próprias conclusões. Esse é o nosso objetivo.
Agora, se você quiser nos ajudar, clique aí, gostei, para ajudar o nosso canal. E aperte o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Até lá. Obrigado. A gente já leu. Abismo. Muito bem.